Olá, você está no programa Viver da Psicologia Clínica. Psi, seja muito bem-vindo a essa aula que hoje você vai aprender, sabe o quê? Você vai aprender como fazer para melhorar os seus atendimentos e que vai te levar a ganhar, a faturar 10 mil com a psicologia clínica. Meu nome é Guilherme, eu sou especialista em psicologia clínica e eu ajudo psicólogos a faturar 10 mil por mês com a psicologia clínica. Psicólogo, você realiza um atendimento de milhões ou um atendimento de centavos? Esse é o tema do episódio de hoje. Gente, no início é muito comum, e se brincar, durante até um bom tempo já de experiência dentro da psicologia, a gente ainda continua tendo aqueles atendimentos que de repente parece que não ajudam muito os nossos pacientes, que são os famosos atendimentos conhecidos como atendimentos de centavos, que parece que não tem valor, né? A palavrinha já leva para esse lado de entendimento. E os atendimentos de milhões, vou explicar melhor o que esses atendimentos de milhões podem fazer por você, né? Não só fazer você crescer aí como psicólogo clínico, mas fazer você principalmente ajudar o seu paciente, que é o que mais interessa. Então, como eu estou falando aqui, é muito comum, é normal, né? A gente não tá tão inspirado num belo dia e você, de repente, não ter muito sucesso, não se sair muito bem um belo dia lá, num determinado dia. Tem dia que a gente, como dizia minha avó, né? A gente parece que acorda com a avó atrás do toco. A gente acorda com receio de se sair bem, né? De se sair bem e, de repente, a gente acaba se saindo mal mesmo, fazendo atendimentos de centavos, atendimentos sem valor, que não ajuda os nossos pacientes. E justamente falando desses atendimentos de centavos, que entristece muito a gente, né, nos nossos atendimentos, a gente não se sente como psicólogo. Muitas vezes parece que a gente está enrolando o nosso paciente. Para você sair dessa tristeza de não conseguir fazer um bom trabalho e repercutindo até você ganhando mais, você sendo reconhecido e você podendo, resumindo aqui, né, se sentir realmente um profissional capaz, eu vou te ensinar hoje como é que você faz para entregar um valor de milhões e fazer uma psicoterapia à altura desses milhões. À altura para que seu paciente consiga colher o melhor possível de todo o conhecimento, de todas as técnicas, de toda a sua empatia, de tudo que você, de repente, aprendeu não só na sua graduação, né, naqueles 5 anos de faculdade de psicologia, aí, espalhado aí pelo Brasil todo, mas principalmente o seu paciente e você colher os dois ao mesmo tempo, um conhecimento que possa ajudar ele o mais rápido possível, fora ali da faculdade. É importante a gente aprender aqueles 5 anos, tudo que você puder ali ingerir, né? Todo aquele conhecimento é super válido, mas você precisa também aprender a ingerir. E é isso que eu vou te falar hoje. Como é que você faz para ingerir mais conhecimento? Conhecimento extra-faculdade. Com que objetivo? Para você chegar nesse atendimento de milhões, que é o tema da nossa aula de hoje. Então fica até o fim, porque eu vou dar dicas que vai fazer a diferença o mais rápido possível nos seus atendimentos aí, durante o decorrer da sua semana com seus pacientes. Você fazer o seu paciente conseguir captar mais ajuda para ele conseguir obter mais efeitos positivos para a vida dele. E se ele conseguir, naturalmente, eu costumo dizer que é diretamente proporcional. Se faz bem para o seu paciente, para você, então, nem se diz, né? Para você, melhor ainda. E antes de tentar, né, antes da gente tentar entender o que são esses atendimentos de milhões e atendimentos de centavos, né, que já está dando para ter uma certa noção, eu tenho certeza, só pelo fato de eu já ter falado aí que o atendimento de milhões é aquele que você acaba entregando mais ajuda para o seu paciente, mas é bom a gente destrinchar direitinho o que são esses dois tipos de atendimentos. Vamos lá, então. O que seria o atendimento de milhões? Eu vou começar com de uma forma muito prática, né, para facilitar mais ainda o entendimento de todo mundo. Atendimento de milhões foi mais ou menos um
uma coisa que aconteceu comigo hoje no trabalho, né? Estou aqui na clínica até agora, estou aqui no meu consultório. Eu estava passando um corredor comprido, vários consultórios de um lado e de outro, e eu ouvi uma colega dando tipo uma risada, né, vibrando. Eu bati na porta, ela não escutou, aí eu abri a porta bem devagarzinho. Gente, ela estava tipo dançando de alegria, olha só, né? Isso é o atendimento de milhões. Prestem atenção. E eu falei assim, você tá doida, né? Aqui a gente tem uma liberdade de brincar com os colegas. Eu falei assim, você tá doida fazendo dancinha? Que diacho é isso, né? Me conta aí, eu quero fazer parte dessa alegria. O atendimento de milhão dela aconteceu mais ou menos da seguinte forma. Olha só, vê se você já passou por coisa parecida. Ela falou assim, Guilherme, eu tô me sentindo assim um auge. Eu falei, como assim, menina? Fala logo. Tô ansioso, tô doido pra saber o que foi. Você não sabe o que aconteceu. Um paciente que eu sempre achei que não conseguiria ajudar, eu comecei a aplicar algumas técnicas, eu comecei a ter algumas intervenções, e hoje na sessão dessa pessoa, desse paciente, ele teve praticamente um êxtase, ele teve assim, sabe, consciência, né? Vamos voltar até um pouco ali para o lado da psicanálise. Eu não sou psicanalista, mas ela falou assim, Guilherme, ele teve insights super legais, porque eu consegui fazer intervenções legais, eu tive uma postura mais firme, eu tive uma postura mais profissional, e eu consegui entregar uma técnica que deu para mexer muito com aquilo que estava travado durante as sessões de terapia, aquela famosa terapia que não anda. E o melhor, o paciente começou chorando, porque eu consegui desbloquear algumas coisas que ele não conseguia colocar para fora, e ao mesmo tempo ele falou que saiu super aliviado, que nunca tinha pensado que aquilo que eu tinha pontuado durante a terapia, né, tivesse fazendo tão bem para ele. Gente, isso é o quê? Isso é um exemplo de atendimento de milhões. Você não vai ganhar 1 milhão numa sessão, né? Mas pelo valor da terapia, pelo conteúdo que você consegue entregar para o seu paciente, pela ajuda que você consegue fazer naquela sessão, esse é considerado um atendimento de milhões. O que seria ao contrário? O atendimento de centavos. O atendimento de centavos é aquele famoso atendimento que você coloca a mão na cabeça. Tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Eu já fiz atendimento de centavos. E como ele traz uma angústia para a gente, porque parece que a gente não consegue alcançar, ajudar o paciente. Parece que a gente está fazendo o famoso papo terapia, né? Parece que eu estou fazendo tudo, menos sendo psicólogo com aquele paciente. Você não consegue entregar nada, nem conseguir tirar nada daquele paciente. É praticamente uma sessão em vão. Você começa a sentir um sentimento de vazio. Você como psicólogo, você sente um vazio, você se sente às vezes incompetente, e você sente que muitas vezes essa terapia não vai adiante. Você está no famoso estou enrolando o meu paciente, né? Acredito que você já tenha passado por isso. E eu encontrei justamente também, né, um outro exemplo, eu encontrei com uma colega tomando café e ela me falou isso, Guilherme, eu não sei o que eu faço para ajudar o meu paciente, ele está calado, eu não consigo desbloquear, eu não consigo chegar nele, nas necessidades que ele precisa. Tudo bem que a gente sabe que muitas vezes o paciente, ele é meio caladão mesmo, mas existem formas de você conseguir desbloquear isso, né? Desbloquear esse silêncio, né? Que acaba com a gente. Eu acho que acaba mais com o psicólogo, com a psicóloga, do que muitas vezes com o paciente. Mas o paciente, ele sente. Ele não só sente uma vibração positiva em relação ao atendimento de milhões, como eu contei no primeiro exemplo, né, dessa minha colega que estava lá fazendo dancinha de alegria, mas ele também sente uma vibração de que coisinha mais sem graça, né? Esse atendimento de centavos. Então, assim, se você acha que o paciente não percebe o que você está passando para ele não percebe a sua insegurança ou a sua segurança, se você está enrolando ou não, se você está conseguindo trabalhar conteúdos que ele foi ali e te procurou, por isso que ele está ali, né, entre quatro paredes com você, ele percebe sim.
E como percebe, né? Percebe, eu acho que até mais do que a gente, porque a pessoa que está sofrida ali naquela sessão é ele, né? É aquele paciente. Então ele sente mais na pele os prós e os contras de um bom atendimento. Um atendimento de milhões ou um atendimento de centavos. Eu não sei se já deu para perceber, do jeito que eu dei esses dois exemplos, né? Da minha psicóloga lá, né? Da minha colega psicóloga, dançando de alegria por ter feito uma sessão de milhões, e a outra pessoa lá triste, angustiada por estar fazendo sessões de papoterapia, vamos usar esse termo. Deu para perceber aí que uma coisa que acontece muito, né? Você, psicólogo, você aí, né? Você tem noção, você tem consciência se o seu atendimento ele é bom e você tem consciência se ele é uma porcaria, né? Se ele não está ajudando nada o seu paciente. A gente tem essa noção. Você sabe, muitas vezes, assim, nossa, eu acho que esse meu paciente não vai ficar muito tempo comigo, eu não estou conseguindo ajudar. Eu não sei nem mais o que falar para arrancar alguma coisa dele, somente em casos onde o paciente fica muito caladinho, né? Então, a gente sabe que é uma coisa que a gente consegue ver, né? É claro que a gente consegue ver que a gente está conseguindo ter um atendimento bom ou um atendimento ruim. Esse famoso atendimento de milhões ou não, de centavos. Só que existe uma coisa um pouco velada por detrás de todo esse conhecimento, essa consciência que você tem do seu atendimento, se ele é bom ou não. Existe uma coisa que é velada, que é meio quase que no inconsciente. Que aí a gente entra um pouco naquela realidade que eu sei que muitos colegas aí, psicólogos e psicólogas, né, já passaram ou estão passando. Eu já passei por isso, como falei. Você, se está tendo atendimento de centavos, né, não está conseguindo entregar muita coisa para o seu paciente, não está conseguindo ajudá-lo, você começa a ter algumas dificuldades e você não sabe como resolvê-las. Você fica travada, você fica travado. O que eu estou querendo dizer? Você começa a ter dificuldade de cobrar. Exemplo, o atendimento de centavos, ele é diretamente proporcional, vamos lembrar aqui um pouco da física, né? Ele é diretamente proporcional não só ao atendimento de centavo que você faz, mas o valor que você entrega para o seu paciente, ele é de centavos, ele não tem muito valor. O seu paciente, como eu já disse, ele percebe isso tudo por trás que ele está recebendo. Ele começa a achar que ele está até perdendo o tempo dele ali. Ele começa a achar que é difícil estar ali com você para quase nada. Por isso que é importante a gente mudar o mais rápido possível para um atendimento de maior valor. E eu vou te mostrar lá na frente como é que você faz para mudar essa terapia, esse atendimento para um atendimento de maior valor. Eu vou dar um exemplo aqui, ou melhor, eu vou contar uma história de um psicólogo que foi até aluno da gente, né, no Prospera Psi, que ele teve bons resultados, né, quando ele passou a ter o quê? Em primeiro lugar, você tem que ter consciência. Quando ele passou a ter consciência do que ele precisava mudar para melhorar os atendimentos dele, né, passar a ter atendimento aí de valor, poder entregar coisas boas para o seu paciente. Esse aluno que a gente teve foi em setembro, mais ou menos, setembro do ano passado, nós estamos aqui em 2023, a gente conseguiu mostrar para ele que ele precisava mudar algumas coisas para conseguir ter atendimentos de maior valor, poder entregar coisas mais positivas. E o que a gente conseguiu? Eu pedi permissão para esse aluno, né, esse colega, né, colega psicólogo, para falar um pouco dele, né? O João Vinícius relatou que ele tinha algumas dificuldades de ter boas intervenções, dificuldade de conseguir esclarecer mais ainda na cabeça dele o que ele poderia fazer para ajudar o paciente ali com técnicas novas, técnicas de como melhorar o controle de ansiedade. O grupo que ele atende, né, o público que ele atende tem muita gente ansiosa, né, que é um dos males do século XXI, a gente sabe disso, né, ansiedade, depressão e estresse, isso pega aí praticamente todo mundo, se não está pegando, vai pegar, né, nós mesmos, psicólogos, passamos por ansiedade, etc e tal. Então, assim, ele conseguiu detectar, né, durante o curso,
que ele tinha alguns problemas, como eu já falei, problemas de não ter o controle de técnicas para poder aplicar nos seus pacientes. Ele não tinha um conhecimento tão a fundo para poder trabalhar com esses pacientes. As intervenções não estavam muito boas. E quando ele passou a ter essa consciência, que é o primeiro passo, hein? Vai gravando isso aí na sua cabeça, é o primeiro passo para você começar a ter as mudanças. Ele automaticamente começou a procurar o que fazer para melhorar, para mudar esses atendimentos, com uma coisa mais de valor, né? Para entregar para o seu paciente. Ele conseguiu detectar que ele precisava melhorar o conhecimento dele em relação ao que é uma ansiedade, para ajudar a tratar os seus pacientes. E ele começou a fazer cursos rápidos de técnica de relaxamento. Ele conhecia alguns e aprendeu mais, porque não são todas as técnicas de relaxamento, né? Eu conversando com ele, não são todas as técnicas de relaxamento que abrangem qualquer tipo de paciente que você está ali. De repente a técnica A é boa para mim e é péssima para você e vice-versa. Então, quanto mais conhecimento de técnicas, quanto mais conhecimento de como abordar um determinado tipo de problema do seu paciente, mais valor você tem para entregar para o seu paciente. E, naturalmente, isso repercute em quê? Repercute em você conseguir cobrar um valor mais justo dentro da psicoterapia. E você chegar aos 10 mil reais da psicologia clínica, né? Uma das metas aqui da gente, aqui, dessas aulas que a gente dá, tanto eu quanto a Josane, né, é justamente passar para vocês conseguirem chegar a essa meta, como a gente conseguiu e está conseguindo aí com o João Vinícius, né? Então, você tem que ter a consciência, beleza? Eu acho que isso está claro. Nós temos que ter a consciência dos problemas que você tem como profissional para conseguir converter em um bom atendimento. A consciência em primeiro lugar. Se nós trabalhamos a mudança dos nossos pacientes que nos procuram, que eles tenham consciência que eles precisam ter algumas mudanças, agora a mudança é com você. Você, psicóloga, com você. Né? Tem gente que é mais lento, mas tem gente que é mais rápido e consegue fazer mudanças mais, não sei se usa esse português aí, relâmpagas, né? Tem que ser uma coisa mais rápida, mais imediata. Então, vamos lá. Quanto mais rápido, mais efeito bom, não só para você, para o seu paciente, você vai conseguir. Mas vamos imaginar que você bata no peito e fala assim, Guilherme, eu não tô querendo mais problema para mim, não. Eu já trabalho muito, já atendei 60 pacientes por dia, tudo é plano de saúde, paga pouquinho, mas eu acho que eu vou continuar atendendo, fazendo esses atendimentos de centavos mesmo, né? Porque uma das características do atendimento de centavos é você continuar atendendo plano de saúde. É uma característica, porque você não sente segurança suficiente para fazer uma cobrança maior. E aí você fica preso nessa realidade. E aí você me pergunta assim, se eu continuar então nesses atendimentos de centavos, né, Guilherme? É isso que eu quero. Se você pudesse fazer essa pergunta para mim agora. Você quer saber o que vai acontecer com esse psicólogo que pretende continuar desse jeito? São 5 passos, são 5 coisas, melhor dizendo, que eu acredito que vai acontecer com você. Anota aí. A primeira é que você vai continuar naquele famoso, como eu já falei, papo terapia, né? Você vai ficar lá, aparentemente, tendo uma conversa com o seu paciente. Às vezes ele vai sair aliviado, porque conversar alivia, né? Você vai conseguir diminuir ali um pouco a angústia, ele vai se sentir abraçado por você naquele momento, mas um abraço superficial, sem conteúdo, sem ajuda. Então, essa é a primeira coisa que vai acontecer se você continuar com o atendimento de centavo. A segunda coisa que vai acontecer com você, se continuar nesses centavos, esse tipo de atendimento, é que dificilmente você vai ter tanta indicação quanto aquele tipo de psicólogo, aquele tipo de psicóloga, aquele tipo de colega da gente que faz atendimentos diferenciados. Você vai ter menos indicações até pelos próprios pacientes. E eu vejo que alguns pacientes de plano de saúde, às vezes, até fazem comentários, tipo, é bom vir na doutora, porque, nossa, eu pago tão pouquinho e pelo menos eu fico aqui um pouco com ela.
Mas se ela pagasse mais, será que ela continuaria com você? Tá? Ponto de interrogação. Isso aí você que tem que se responder. Será que valeria esse atendimento de centavos, né, se ela pagasse um valor maior para você? Ela fica porque provavelmente o valor é pequeno para ela, né? Pelo menos eu estou aqui desabafando um pouco. A terceira coisa que eu vejo, se você continuar nesses atendimentos centavos, que pode acontecer contigo, é que você vai continuar inseguro para atuar, né? Você vai continuar com angústia, porque não vai sentir que você está progredindo em matéria de ajudar realmente esse paciente. Esse tipo de paciente que recebe o tipo de atendimento de centavos, ele não tem uma melhora ao ponto de chegar a ter alta, né? A não ser que alguém aí fale assim, não, eu já tive pacientes que teve alta e foi mais aquele que tinha atendimentos bem superficiais por parte da psicóloga, por parte do psicólogo. Geralmente ele não fica, geralmente ele desiste, tá? Porque o conteúdo que você entrega, muitas vezes ele não vai lá na raiz do problema. Não sou psicanalista, mas todos os psicólogos trabalham com as enfermidades dos seus pacientes. Ou seja, eu estou falando a raiz lá dentro da psicanálise, do passado, não. Qualquer psicologia clínica, né, que trabalha na clínica, tem o mesmo objetivo, ajudar o próximo. Mas vamos lá, dando continuidade. Uma outra coisa que vai acontecer, quarto ponto, é que você não vai conseguir cobrar um valor justo. E aí você vai ficar preso nisso que eu estou te falando aqui. Aos planos de saúde, a um preço mais social, né, uma coisinha mais baixa. E, naturalmente, o quinto passo surge aí, que eu acho que é o pior, e que até atrapalha você, a sua profissão com o seu paciente. Você começa a ter afetado, sabe o quê? A sua autoestima. Você sente que você está ali, como é que eu vou falar? Empurrando com a barriga, né? Um tratamento com o seu paciente, empurrando muitas vezes com a barriga a sua profissão. E as melhorias são quase que ínfimas, né? Pequenininhas. E você não consegue ter êxtase, né? Como disse a minha colega, né? Quando ela conseguiu fazer uma sessão de terapia diferenciada com a paciente, né? Você tem realmente um orgulho muito grande, não só da paciente ter conseguido, né? Não só pelo fato dela ter conseguido enxergar uma melhoria naquela sessão, né? Mas você, principalmente, né? Eu estou conseguindo fazer algo de bom que eu aprendi na minha faculdade, né? Aí você para e bota a mão na cabeça e fica assim, gente, mas então eu tenho que sair, né? Porque eu tenho alguns desses sintomas, desses 5 sintomas que o Guilherme falou. Eu estou com a estima baixa, eu estou sentindo que eu não estou conseguindo ajudar meu paciente, eu tenho dificuldade de cobrar mais caro meu paciente, porque parece que eu não confio no meu trabalho. Você tem um desses 5 sintomas, né, profissionais para quem faz atendimento de centavos. E aí você fala assim, então o que eu tenho que fazer? Quando é que eu tenho que começar a fazer os atendimentos de milhões? Gente, você tem que começar a fazer esses atendimentos de milhões, sabe quando? Ontem, né? Você tem que começar ontem, já passou. Mas antes tarde do que nunca, né? Tem esse ditado. Gente, o custo e benefício de fazer cursos rápidos é uma dica que eu estou dando. O custo é baixo para o benefício que você tem. Muitas vezes você para e pensa assim, então é só fazer cursos rápidos que eu vou ter um benefício e vou começar a ter atendimento de milhões. É um dos pontos para você conseguir melhorar os seus atendimentos. Eu vejo que alguns psicólogos costumam dizer assim, mas eu já gastei tanto na faculdade de psicologia, né? Ou então a minha faculdade foi federal, eu não gastei nada. Você gastou sim, mesmo que tenha sido lá uma faculdade que não foi particular. Porque a gente paga os impostos, eu pago os impostos, você, do outro lado, você paga os impostos para um outro colega psicólogo fazer a faculdade dele. Tem um custo. É de graça, mas não é de graça. Tem um custo particular, sim, né, em matéria de impostos, etc. e tal. Então, gente, o custo e benefício, o que custa um curso hoje rápido? Coisa de um paciente você paga isso aí. E o benefício, ele é
muito rápida, como eu te falei, tem um custo baixo e o benefício é alto, beleza? Então, assim, não acredito que você colocando como objeção, como dificuldade para não buscar atender milhões, atendimento, não ter atendimento de milhões, é porque é caro e não quero investir mais. Gente, não é assim. É um custo, eu vou até falar um pouquinho mais lá na frente, hoje mais ou menos o que custa um curso desse. Qual o valor disso aí? Você também pode, de repente, colocar na cabeça e pensar assim, Guilherme, mas será que eu estou errada? Aonde será que eu estou errando, né? Por estar fazendo esses atendimentos que parece que não surtem o efeito, meus pacientes estão lá calados, eu estou angustiada, já pensei até em desistir da profissão. Já vi colegas meus, colegas seus aí, falando, eu não sei se eu vou continuar não, não está compensando, eu vou parar por um tempo, né? Se você continuar a fazer atendimentos com pouco valor, de centavos, você sabe o que vai estar acontecendo com você? Você vai estar cometendo, ao meu ver, 3 erros graves. O primeiro erro é que você só está preso ao curso de graduação. Eu vejo que muitos psicólogos pensam assim, eu fiz lá, estudei 5 anos, estudei Freud, Skinner, estudei Rogers e muitas outras coisas, dessensibilização sistemática, associação livre, né, psicanálise, não lembro aí mais de outras coisas, né, apesar de ser TCC. Então, assim, você, se ficar preso só à graduação, é muito pouco para você conseguir atuar de forma segura no seu consultório. Um segundo ponto que eu vejo que é muito erro de grande parte dos psicólogos é por não fazer esses cursos complementares, que vão te ajudar a ter nas suas mãos técnicas novas para você executar durante os processos psicoterápicos, nas suas sessões. Por que eu estou falando desse segundo ponto de uma forma assim, mais enfática? Para pensar um pouco. O curso de psicologia é um curso onde a gente estuda para entender o ser humano e a gente tenta, de uma certa forma, entender ali a coisa mais abstrata que existe no mundo. Ou seja, né, os sentimentos de um ser. E a gente não consegue ver. A gente imagina que aquele olhinho triste lá que está olhando para você daquele paciente pode ser porque ele esteja triste. Muitas vezes não. Eu costumo dizer que o ser humano é o bicho mais complicado que existe. Ele pode te enganar numa boa. A gente sabe que tem paciente que mente pra gente. Então, assim, e o curso rápido, aí que eu quero chegar. O curso rápido, ele vai te dar uma segurança. Uma segurança por, de repente, vou usar o termo protocolo. Ele passa para você de forma bem prática, né? É o que se ensina em cursos assim, coisas bem práticas para você executar no seu dia a dia ali com seus pacientes. Técnica de relaxamento, técnica, EMDR. Vou falar um pouco sobre o EMDR aqui, né? Então, assim, são cursos que podem te dar uma segurança, porque você vai conseguir mesclar um pouco com esse conhecimento do que é a alma do seu paciente. Você vai conseguir mesclar com coisas práticas. A insegurança do psicólogo muitas vezes vem ao ponto dele fazer atendimentos, né, de valor mais baixo, porque ele tem insegurança. E a gente precisa de ter alguma coisa palpável, a gente precisa sentir o que a gente está pegando. E aí é onde entra a importância dos cursos complementares, cursos rápidos. O terceiro ponto que eu vejo onde a maioria dos psicólogos erra é por não escolher o famoso nicho. Está todo mundo cansado, de saco cheio de escutar o que é nicho. Por que você tem que escolher um nicho? Para você saber que tipo de cursos que você poderia abraçar, que tipo de ferramentas que você poderia utilizar, até para você ter mais autoridade do como mexer essas ferramentas. Não tem como você puxar um prego com uma chave de fenda, você tem que saber usar a ferramenta certa. Se você, que nem o aluno lá da gente, né, o aluno do Prospero, assim, se ele de repente trabalha com um público que está carregado de ansiedade, né, são públicos muito ansiosos, se ele não souber usar técnicas, não souber usar aquela ferramenta para tirar aquela ansiedade, diminuir aquela ansiedade, não vai adiantar nada.
Não vai adiantar nada você puxar um prego com a chave de fenda. Não tem jeito. Eu nunca consegui. É com martelo mesmo ou alicate, você puxa. Então você tem que saber escolher o nicho para saber usar a ferramenta adequada. Acho que ficou claro, né? Esse paralelo aí é bem prático do que a gente faz no dia a dia para pregar um quadro, etc. Então, na casa da gente. E você pode perguntar assim para mim, mas Guilherme, como é que eu começo? Gente, você pode começar, sabe por onde? Eu vou dar 2 dicas de 2 cursos aqui, só para você ter uma noção do tanto que é importante você usar esses cursos rápidos. Depois eu vou falar fora os cursos rápidos, mais outras coisas para te dar, ficar mais perto ali nas suas mãos, né, para você atingir esses atendimentos de milhões. E, naturalmente, como eu já falei, você ganhar mais, você ser mais bem reconhecida, você poder pagar os seus prazeres, né, a mulherada aí, né, fazer unha, cortar cabelo, comprar roupa, fazer mais cursos, aperfeiçoar o seu trabalho, não trabalhar que nem uma louca, né, que nem um louco aí atendendo plano de saúde. Eu já cheguei a atender mais de 60 pessoas, já falei em outras apresentações, em outras aulas. Isso não é vida, chega uma hora que você não dá conta, né, trabalhar 12, 13 horas por dia. Então, se você faz atendimento de milhões, você naturalmente melhora. Então vamos lá, vou dar 2 dicas aí do que você pode fazer como cursos. Cursos que, de repente, se você nunca fez, ou se você ouviu falar, pesquisa mais e vai atrás, tá? Por exemplo, cursos rápidos que vão te dar, como eu já falei mais ou menos, vão te dar mais praticidade. Você vai ter ferramentas para saber como puxar aquele prego. E vai te ensinar coisas práticas e, naturalmente, vai te dar mais segurança. E te dando segurança, seu paciente percebe isso. Lembro dos 2 exemplos que eu contei lá atrás de 2 psicólogos, né? Então vamos lá. O que é o EMDR? É inglês, né? Olhos em inglês, M, movimento, D, dessensibilização e R, reprocessamento. Não é técnica só para comportamental não, tá? Tem gente que já pode estar questionando isso aí. O EMDR, pra você ter uma noção, é um curso que não demora 5 anos, igual a graduação da gente. É um curso que é muito mais rápido, o tempo dele para você executar. É um curso onde você vai fazer um estímulo dos 2 lados cerebrais. Vou contar mais ou menos como que é. Vai fazer um estímulo bilateral dos 2 lados. Lado da razão, do lado direito, do lado esquerdo, das emoções. Quando você faz o estímulo bilateral, você pode fazer de várias formas, pode fazer com a canetinha, fazendo barulhinho no ouvido do seu paciente, você vai coletar mais ou menos o que ele gostaria de trabalhar. Medo da minha mãe. Medo da sua mãe, você vai pedir para ele imaginar e vai fazer o barulhinho da caneta. Ou bater nos ombros dele com o dedão, né, tchum, no joelho. Então tem formas de você fazer isso. Ele ficar com o movimento dos olhos, acompanhando o movimento do seu dedo na frente do nariz dele. Você muda os movimentos na diagonal, na vertical. Então, estou mostrando para você como é que você faz o estímulo bilateral. Que vai imitar o quê? Vamos lá. Só para você ter uma noção, a importância dos cursos rápidos e como ele faz você alcançar milhões nos seus atendimentos. E isso vai desbloquear traumas que ele não consegue executar no seu dia a dia, algumas tarefas. Às vezes o trauma de sair de noite porque aconteceu alguma coisa no passado. Você consegue diminuir com esse estímulo bilateral o potencial, o poder desse trauma que traz de maldade para dentro desse paciente. Outra coisa que o EMDR traz, o tanto que ele é importante, com poucas sessões, às vezes, olha, eu já tive casos aí, eu aplico o EMDR, já tive casos de pacientes com 3 sessões conseguirem passar por cima de uma coisa que trouxe ele para terapia. E como isso é bom, né? Ele fala de você para outras pessoas, ele te encaminha outras. E abre portas para vocês conversarem mais coisas, enriquecer as sessões de terapia clássica, aquela conversa ali. O EMDR, gente, ele trabalha com lembranças dolorosas, ele trabalha com traumas, como eu já falei, ele trabalha com pânico, fobia, ansiedade, depressão, situações traumáticas, né? Ele desbloqueia e consegue fazer com que você consiga enfrentar aquele tipo de coisa ruim de uma forma mais leve. Então ele consegue diminuir esse mal-estar interior. Vou contar um exemplo aqui, pedi para contar esse exemplo de uma paciente, né, que tinha, né, que bom, né, ela tinha muito medo de andar de avião, e ela precisava andar de avião porque ela trabalha
cidades longe uma da outra, então ela sempre tinha que pegar muito avião aí para cima e para baixo, né? Então, para ela, era praticamente o avião era um veículo, uma ferramenta para ela ganhar o dinheiro dela, a sobrevivência dela. E ela me procurou, porque ela falou que em um belo dia lá, né, dentro do avião, o avião teve aquela turbulência, eu acho que quem já andou de avião já deve ter passado por alguma turbulência, e ela falou que começou a sentir uma ansiedade, um pânico muito grande. E o que acontece? Tiveram que dar remédio para ela, acalmar ela dentro do avião, e ela nunca teve isso. Sempre andou muito de avião, mas nesse belo dia ela nunca mais conseguiu andar dentro do avião, subir no avião. E aí nós, conversando ali, ela me procurou, fiz uma anamnese com ela, vou falar sobre anamnese, como é que se faz uma anamnese para te levar aos atendimentos de milhões. Aguarda aí, hein? Mais um pouquinho na aula. E aí, eu fiz o MDR com ela. Você sabe o que aconteceu? Ela conseguiu diminuir o mal-estar de estar dentro do avião. Olha só o potencial do MDR. Às vezes, numa sessão sem uma técnica, por exemplo, como essa, existem muitas outras. De acordo com o público que você atende, você vai ter que fazer um tipo de curso, outro. Como aconteceu com o nosso aluno lá. Ele foi lá fazendo alguns cursos e ele conseguiu resolver lá os atendimentos de centavos para milhões, né? Então, o que acontece? Essa paciente conseguiu enfrentar o medo dela e conseguiu tocar a vida dela normal, continuar o trabalho dela, sobrevivência do dia a dia. Então, uma técnica faz você chegar a um atendimento de maior valor, né? E como isso é bom, né? Não só para você como psicóloga, você vê um resultado bem realizado, mas também para o paciente que viu o problema dele resolvido. Uma outra técnica que muitas vezes é até mal falada, né, por alguns psicólogos, até por falta de conhecimento, essa aí também abrange uma grande quantidade de público, tá? Públicos diferenciados, de acordo com suas problemáticas. Presta atenção. A hipnose. Nossa, hipnose é charlatanismo, já vi colega falando isso. Gente, a hipnose, ela foi considerada uma ferramenta pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, federal, a nível de Brasil. Não é só aqui no meu Conselho Regional não, que eu sou de Goiás, né? É a nível de Brasil. É uma ferramenta aceita pelo nosso Conselho Federal. Por exemplo, vou falar aqui de dois tipos de hipnose, tem várias. Tem a hipnose condicionativa, tem a hipnose hiperventilatória. Vou dar um exemplo aí da hiperventilatória para vocês terem uma noção. A hiperventilatória, já tive caso lá atrás, vou mudar aqui um pouco o caso, né, para esconder a identidade do paciente, né, e só para você ter uma noção, a hiperventilatória é uma que você respira quase como quando a mulher está grávida, né, parece que tem uma respiraçãozinha do cachorrinho, né, essa é a respiração, para você hiperventilar o cérebro, a pessoa não passa mal, né, você consegue diminuir o metabolismo do paciente, você vai segurando na mão, porque a pressão, a temperatura dela vai abaixando, o metabolismo abaixa. Por isso que a gente sente frio de noite, né? Porque o metabolismo da gente abaixa. E essa hipnose hiperventilatória, ela tem esse objetivo. Você não perde a consciência, mas você consegue entrar um pouco dentro daquele objetivo do que você quer levar ela. Vamos imaginar que a pessoa tenha medo de andar na rua, né? Aí eu vou contar mais ou menos um caso aqui que eu tive como experiência como psicólogo, ver como é que pode te ajudar. Paciente andando na rua e, de repente, né, aqui em Goiás, nós temos uma frutinha que chama piqui. Eu não sei se você conhece. O piqui é do tamanho de um ovo e, apesar de ser uma fruta, a gente come ela muito ali misturado com galinha, né, com frango, um arroz, uma galinhada, é muito gostoso. Eu adoro. Né, o goiano gosta muito. Então, assim, um dia, esse paciente andando na rua, e tinha um carrinho lá, uma pessoa vendendo piqui, veio um carro e bateu nesse carrinho de piqui, os piquis saíram voando, esparramando pelo chão, e nessa hora ele ficou com medo, e saiu com a mão na cabeça, suando, saiu correndo dessa batida, e aí ele me procurou, começou a fazer terapia comigo. E ele me contou, né, que não consegue passar perto de árvore, desde o dia desse acidente, desses piquis aí voando por aí. Olha só, fizemos a técnica da hipnose hiperventilatória. Olha a importância das técnicas que são ensinadas aí através de cursos, né?
Então, sim, fiz a técnica hiperventilatória. Esse paciente, você pede para ele fazer a respiração, ele vai lembrando de alguns fatos mais do passado, ele fica com os olhos fechados, deitado ali, fazendo a respiração, você vai conversando, ele vai te respondendo, e ele lembrou de um menininho lá, de cueca, debaixo da árvore. Olha só, debaixo da árvore. E ele não consegue andar debaixo de árvore. No dia que teve o acidente lá do caminhão com os piquis, né? Os piquis saíram voando. E ele lembrou desse episódio, ele pequenininho de cueca. E ele foi conversando, e enchendo o olho d'água, derramando. E o que acontece? E aí ele pegou e lembrou que alguns coleguinhas dele, quando ele era pequenininho, pegaram lá os brinquedos dele, os carrinhos, roubaram e levaram. E falaram que se ele contasse para o pai e para a mãe que eles iam levar o carrinho dele, ele ia apanhar, porque ele sempre foi muito miudinho, muito pequenininho. Então o que acontece? Olha só, e no momento em que esse paciente teve essa consciência devido a esse tipo de técnica que eu utilizei, ele conseguiu desbloquear. Porque quando você tem consciência, você conhece aquilo que te atormenta e não deixa você ter uma caminhada mais saudável no dia a dia. A importância dos cursos rápidos. Aí você para e pensa assim, nossa, Guilherme, valeu demais essa aula e eu vou fazer curso rápido e vou começar a ganhar logo os meus 10 mil reais como psicólogo clínico. Gente, não é simples assim, não. Vou falar uma coisa aqui para vocês, que existe mais jeitinho aí brasileiro, jeitinho brasileiro não, né? Existe mais um jeito aí para você conseguir alcançar mais rápido ainda e de forma mais segura os atendimentos de milhões. Por exemplo, não adianta você fazer só uma técnica dessa que eu falei, se você não tiver feito, sabe o quê? 2 coisas principalmente. Eu vou falar só dessas 2 coisas, só para você ter uma noção. Você tem que saber fazer uma boa anamnese. Ah, isso aí eu sei fazer. Calma lá. Para você saber que ferramenta que você vai usar, como um curso rápido e outras coisas mais, que a gente aprendeu até na graduação, você tem que ter feito uma boa anamnese para saber que ferramenta você vai usar. Porque se eu falar para você assim, debaixo da minha cadeira tem um parafuso, e eu não falar para você assim, esse parafuso ele tem um X embaixo, você vai com a chave Phillips, não é com a chave de fenda, você tem que conhecer aquilo que você tem que mexer ou como mexer. Então a anamnese, ela serve para você conhecer o beabá do seu paciente, para você saber o que você pode usar. E se você souber o que você pode usar, você naturalmente começa a ficar mais seguro como psicóloga. E aí você já mata 2 coelhos com uma cacetada só, né? Existe esse ditado. Ou seja, se você passa a ter mais consciência, porque você sabe que ferramenta que você pode usar, a chave Phillips para tirar aquele parafuso que tem um xizinho lá, né? Não é a chave de fenda que tira, é a chave Phillips. Para quem não conhece, procure aí o que é a chave de fenda e chave Phillips, para ter noção do que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando você tem esse conhecimento, você começa a ter segurança, porque você vai fugir um pouco, sem tirar a importância, lógico, daquele sentimento, daquela coisa abstrata do que é feito o ser humano. A gente precisa ter um pouco de coisas concretas para saber como mexer as nossas ferramentas, usar as nossas ferramentas na terapia. Uma outra coisa que é importante, que vai te ajudar a chegar aos atendimentos aí de maior valor, é você saber fazer boas intervenções. Você faz uma técnica X aí, sei lá, um EMDR, a pessoa ela vai ter insights. Você tem que saber fazer boas intervenções. O que perguntar, de acordo com a anamnese que você já fez, de acordo com a ferramenta que você usou lá, o EMDR, uma hipnose e outras coisas mais. Você tem que saber fazer boas intervenções. Só os cursos rápidos não conseguem mexer em toda a problemática do paciente. Ajuda muito, mas você tem que saber usar, melhor dizendo, essas outras 2 ferramentas. Uma anamnese profunda, bem feita, para saber como é que você faz para ajudar essa pessoa, e excelentes intervenções, né? Porque senão fica, mais uma vez, só no bate-papo. Mesmo assim, né, eu acredito que você pode até, como é que eu vou falar? Pensar assim, Guilherme, mas eu não quero estudar mais não, né? Eu, em particular, achei muito pesado o curso de psicologia. Eu tive dificuldade. Nossa, Freud não entrou na minha cabeça. Acho que até por isso que eu entrei pelo lado da TCC.
Admiro quem é psicanalista, mas não entra na minha cabeça. Mas vamos lá. Mas mesmo assim, eu acredito que você, de repente, pode colocar na cabeça assim, eu vou continuar atendendo, fazendo atendimento de centavos, não vou entrar nessa, não. Dá, você continua atendendo plano de saúde, atende aí 50, 60 pessoas, dá para você ganhar aí 7 mil por mês, alguma coisa assim, né? Você não vai sair dessa. Mas continua. Você quer saber o que pode vir a acontecer com você se você continuar atendendo esses atendimentos, né? Continuar atendendo esses atendimentos de centavos? Eu acredito que vai acontecer 3 coisas com você. Você vai continuar atendendo, como eu já falei, plano de saúde, porque você vai estar inseguro. Você vai ter medo de largar o plano de saúde e começar a atender particular, porque você muitas vezes não vai acreditar no seu taco. Você não vai saber usar as ferramentas, porque não procurou saber como usa essas ferramentas, porque você está querendo continuar atendendo esses centavos, esse tipo de atendimento. O segundo ponto que eu acho que vai acontecer com você, se você continuar esse tipo de atendimento, é que você vai continuar ganhando menos, ganhando pouco. Você vai continuar inseguro na sua profissão, porque você não vai ter conhecimento como mexer com algumas ferramentas que podem te dar segurança e, naturalmente, uma melhoria do seu paciente. E o terceiro ponto que eu acho que é pior é que você vai ficar muito cansado. Aconteceu isso comigo. Tem dias 60 pessoas, como falei, cansado, exausto. Não queria sair nem para me divertir. Chegava sábado, eu queria era dormir. Você pode ficar cansada, desanimada, desestimulada. E o que eu acho pior, né, já conheci resultados, assim, já vi em televisão. Pessoa lá falando assim, eu sou psicólogo, e a pessoa está lá fazendo alguma outra coisa, né, vendendo roupa ou qualquer outra coisa. Não estou desmerecendo qualquer outro tipo de profissão, não. Mas você larga a sua profissão por querer atender, continuar batendo essa tecla de atendimento por centavos. Gente, você pode, de repente, para clarear mais ainda, para você sair desse atendimento de centavos, eu vou falar uma coisa para você. Começa a mudar para atendimento de milhões. Pega um papel aí, pega um caderno, verdade, atividade aí, do jeito que a gente faz aqui com o pessoal do nosso curso. Pega um papel e escreve aí. Os tipos, número 1, tá? Número 1. Tipos de casos clínicos que você mais atende. O que você gosta de atender, o que você quer atender. Vamos pegar um exemplo aí. Você gosta de atender pessoas ansiosas. Eu gosto de atender pessoas ansiosas. Escreve aí, número 1. Número 2, vamos mudar aí a sua realidade para atendimento de milhões. Número 2, trace metas. Como assim? Trace metas de tentar descobrir, faça pesquisas de cursos rápidos. Trace metas aí. Eu tenho que achar pelo menos 3 cursos rápidos. Pesquisa no seu celular, mais fácil, todo mundo tem um celular no bolso, ou na bolsa, né? Pesquisa aí, cursos rápidos, que tem a ver com o caso clínico que você traçou aí no número 1. Segundo, voltamos aí nas metas. Hoje um curso rápido, gente, demora aí 3 meses, 4 meses para você terminar um. Quanto que custa um curso rápido? Olha, existem vários valores, mas se você gasta aí em 5 anos de faculdade, gasta aí 80 mil reais, um pouco mais, um pouco menos, num curso rápido, semestral ou trimestral, você vai gastar 500, 600 reais, ou às vezes menos. E dividem ainda, não sei quantas vezes, depende de cada professor aí, desses cursos, né? Divide. Dá para você fazer quantos cursos? Traça essas metas. Dá para fazer um curso por ano, 2 cursos por ano. Você vai aumentar muito mais a sua caixa de ferramentas para você poder ajudar o seu paciente. Então, são essas tarefas para você começar a colocar em prática os seus atendimentos e chegar ao atendimento de milhão. Agora deixa aí comentários de qual tema você encontrou, qual tema que tem a ver com você. Aquele que mais parece com os casos que você atende no dia a dia, no seu consultório. Coloque isso aí, né? Coloca aqui embaixo, né? Eu estou aqui para te ajudar. E coloca aí se você conseguiu já achar algum tipo de curso que, de repente, possa colaborar não só para a sua mudança, mas para a mudança de um outro colega que esteja vendo esse vídeo. Espero ter ajudado.
E vamos mudar essa realidade que eu vejo que ainda de alguns psicólogos é muito sofrida. Atendimento de centavos leva você a uma desvalorização profissional. E quem pode fazer a mudança é só você.